1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Boa noite, Célia. Boa noite, tudo bem? Ótimo. Melhor agora com seu carinho e sua atenção. Obrigada. Então, vamos dar início ao nosso trabalho da noite e queremos dar uma boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zil da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nessa noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada, e que possamos colher neste momento de reflexão que a nossa companheira Célia Bandeira trará como tema o ponto de Deus. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Célia, a sala é sua, tá? Estarei aqui. Obrigada. Qualquer coisa. Tá ótimo, Rolim. Bom, boa noite, né, aos irmãos e irmãs, amigos e amigas, né, do Centro Espírita Zil da Gama. É com muita alegria que nós estamos aqui. Nós escolhemos esse tema, o ponto de Deus, porque nos anos 90 e 2000, né, a ciência, os neurocientistas, tomaram conta das notícias, né, das mídias sociais, ao afirmar que no cérebro haveria, né, um ponto que se chamou popularmente na época de ponto de Deus. E ele foi depois confirmado, né, porque estaria localizado no lobo temporal, que é uma estrutura localizada bilateralmente na região das nossas têmporas, né, essa parte aqui, as têmporas aqui, então parte interna, esse lobo frontal. E seria uma porção do órgão responsável por processar a fé. Olha que interessante. E seria ativada também por estímulos relacionados à religião. E era especulado até que esta área poderia oferecer uma certa ligação com o divino. Por isso nós escolhemos esse tema. Nós vamos iniciar, né, com uma leitura da obra Filho de Deus, do Espírito Joana de Ângeles, a última página que nos toca profundamente porque escolhemos esse tema. Diz Joana de Ângeles: Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos, com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes, e onde tu estiveres, ele estará sempre contigo. Está na obra Filho de Deus, Espírito Joana de Ângeles. Então, meus irmãos, que Deus, esse Pai amoroso, Criador,
que Jesus, nosso mestre querido, que nos apresenta esse Deus Pai, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que nos criou únicos, individualidades, portanto, muito especiais, esteja conosco. Os estudos científicos nos apontam para essa questão, né? A fé e as conexões, os pontos, né, que o cérebro teria, nos apresentando uma série de questões, né? Então, o Ponto de Deus foi publicado na década de 90 e a pesquisa avaliou a condutividade elétrica da pele das mãos esquerdas das pessoas através do suor nas palmas das mãos, indicador direto de excitação e indireto de ativação desse lobo temporal, como nós falamos. No estudo, os voluntários ouviram uma série de palavras de contextos neutros, contextos sexuais, contextos violentos e contextos religiosos. Enquanto pessoas sem religiosidade aflorada demonstraram reações expressivas apenas às palavras de cunho sexual, os pacientes com epilepsia no lobo temporal, que frequentemente são pessoas muito religiosas, apresentaram reações de excitação desproporcionais, indicando, portanto, maior atividade neste ponto do cérebro. Ainda nesta década, tivemos um outro estudo, também muito interessante, que utilizou um equipamento apelidado como capacete divino, em voluntários, e foi desenvolvido por neurocientistas, o Stanley Coren e o Michael Persinger. O dispositivo usava uma rede de sinais magnéticos de baixa intensidade para estimular o lobo temporal. E nos testes do item, com mais de 2.000 pessoas, 80% delas relataram a sensação de uma presença descrita como espiritual ou divina, até pelos não religiosos. Então, é muito interessante a gente começar a ver como é que a ciência vem se preocupando, né, em determinar. E aí as experiências espirituais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 14 anos num hospital, num CTI, então eu tinha pacientes em coma, pacientes que viveram experiências de quase morte, pacientes que ficaram em coma induzido, e a gente vê a diferença. Pacientes que encararam o processo da enfermidade de uma forma especial, como uma ligação deles, né, num momento em que estavam ali na enfermidade, ainda mais próxima com aquilo que eles tinham de crença religiosa, mais próximos de Deus, poderíamos dizer então. Outros que, de alguma forma, embora não tivessem uma religião, viam naquele momento ali uma oportunidade de fazer avaliação da própria vida, do que haviam conquistado, os relacionamentos familiares. Então, é interessante. Então, essas experiências espirituais e as experiências que a ciência faz, né, elas realmente mostram que nosso entendimento, a nossa visão da espiritualidade, da nossa conexão com o divino, ela realmente afeta o nosso cérebro. Vejamos ainda o que os estudos apontaram. Por serem baseados em amostras muito pequenas e na observação de experiências pessoais, estudos como este levantaram mais hipóteses do que conclusões. A existência ou não de um ponto no cérebro voltado para a religião, ou até capaz de se conectar com algo maior, que seguiu sendo um tópico cuidadosamente estudado pela comunidade científica. Então, as décadas seguintes foram realmente para poder levantar essa questão. A complexidade do cérebro, das conexões neurais, o neurônio motor superior, que fica no giro pré-central, né? Então, você consegue delimitar onde é que está sendo ativado, né? A profundidade dos estudos. Então, é interessante, porque o cérebro não era um monte de caixinhas funcionais, porque quem teve a oportunidade de estudar o cérebro humano sabe que durante muito tempo se pensou que nós tínhamos assim caixas, compartimentos no cérebro. Então, a gente tinha a área da emoção, área ligada a movimentos, né? Parte de membros superiores, inferiores,
E realmente nós temos regiões assim, mas não como caixas fechadas. A gente até hoje tem aquela expressão, né? Pense fora da caixinha. Por quê? Porque nós podemos muito mais. E não sem razão, né, que o Mestre Jesus diz: vós sois deuses, podeis realizar o que eu faço e muito mais, que brilhe a vossa luz. Interessante que nas experiências, esse ponto de Deus é uma região que se ilumina no cérebro quando você está ali fazendo as marcações das conexões neurais, né, as conexões lá no cérebro, quando o assunto toca numa emotividade, quando toca numa questão de uma religiosidade, de uma espiritualidade, de um sentimento de compaixão diante de um sofrimento, de uma dor. Então é interessante, porque não são realmente caixinhas, né? A neurocirurgiã Tatiana Vilas Boas, do Hospital São Genaro, em São Paulo, ela diz que a forma como o cérebro funciona, de acordo com ela, é muito mais complexa. E para exemplificar essa complexidade, ela conta sobre esse neurônio, né, motor superior, ela fala, né, de uma área motora acessória que vai modular, né, dar a intenção de um movimento. Então, no cérebro, você tem, inclusive, modulações para a profundidade de um movimento que você vai realizar, desde um movimento fino até um movimento mais brusco, como caminhar. Então, a gente começa a ver assim, esse mapeamento do cérebro, essas pesquisas que foram feitas na Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, nos anos de 2010, ela foi além de uma única região. E os cientistas viram que se tratava de algo maior a ser estudado. De acordo, então, com os médicos, né, a comunidade científica, não aceitando a ideia do cérebro processar a fé e a espiritualidade de forma diferenciada, lança uma hipótese mais aceita hoje, de que existe um circuito, ou seja, um conjunto de estruturas responsável por fazer isso, e não apenas um ponto. Então, nós não teríamos o ponto de Deus, mas nós teríamos um circuito neuronal, vários neurônios, que são as células do cérebro, permitindo essas conexões. Nesse circuito, é interessante porque a gente começa a ver assim, a ideia mais plausível da espiritualidade é que, ligada a uma religião ou uma crença diferenciadas, que você pode mudar a forma como certas situações são absorvidas ou percebidas pela mente, bem como a reação que elas vão provocar, gerar no corpo. E para a gente entender isso, né, nós precisamos, primeiramente, compreender o caminho que uma informação faz, desde o seu processamento até a resposta do cérebro àquele estímulo. Então, nós vamos dar um exemplo, né? Existem vias que transmitem, vias específicas para transmitir determinados tipos de informação no cérebro. Essas vias são chamadas de IFOF, fascículo inferior fronto-occipital e fascículo longitudinal inferior, e fascículo uncinado, que tem a função de ligar a parte de trás do cérebro à região frontal. E a diferença entre elas está no teor de informações que cada uma delas prioriza. Como o IOF-OF é milissegundos mais rápido que as outras vias, ele vai ser responsável por informações prioritárias. Olha que interessante. Se nós estamos vendo alguma coisa e aquilo é para ser observado, gera em nós uma sensação boa, um sentimento de beleza, o caminho é um. E pode ser mais vagaroso, uma percepção mais lenta, necessária até para a gente aproveitar mais aquele belo. No entanto, se precisa de uma resposta mais imediata, um raciocínio sobre, por exemplo, um horário que eu tenho que chegar para pegar um trem, um avião ou mesmo um ônibus, e que eu preciso, então, de fazer esse cálculo rápido. Seria a mesma via? Não. Seria uma outra via. E é por isso que é interessante, porque nós somos convidados a perceber que dentro da própria estrutura do cérebro existem, não as caixas, mas existem conjuntos de neurônios, células, né, do nosso cérebro, que estão habilitadas a fazer esses cálculos. Esse circuito é algo tão especial a gente imaginar que o nosso corpo físico, né, criação divina, o nosso cérebro,
enquanto parte física, ele tem um comando, que é da nossa mente. E essa mente, ela está associada ao espírito. Então, a força de vontade, a percepção das coisas, a forma como você se conecta, a forma como você percebe essa informação, é diferente de uma pessoa para outra? No conteúdo de cérebro, não. Né? Você recebe aquela informação da mesma forma e vai processá-la. Mas como existe ali um espírito, o que vai acontecer? Cada um de nós pode perceber e interpretar de formas diferentes. Daí a gente falar que a experiência de quase morte, as EQMs, elas dão uma mudança na vida da pessoa, uma transformação não só para ela, como também para aqueles que são familiares, ou mesmo uma equipe, né, profissional que esteja ali trabalhando. Então, olha, você vê uma coisa, você enxerga com o quê? Com seus olhos. Mas esse impulso passa pelo nervo óptico. Né? Eu vejo, os olhos absorvem, passa pelo nervo óptico, que tem uma ligação direta com o cérebro. Essa região vai interpretar a imagem. Então, nesse estágio, você apenas viu. Então, eu interpreto o que eu estou vendo. Que tipo de objeto, ou alguma situação, pessoas conversando. Isso aí é o quê? O que eu estou vendo. Quando isso acontece, o seu cérebro ele vai, de maneira inconsciente, escolher uma via para mandar este estímulo. Então, olha como é interessante. Por que ele escolhe uma via ou outra? Né? Então, as informações mais banais, como, por exemplo, quando o cérebro tem que interpretar sobre visão de objetos comuns, uma cadeira, uma mesa, uma garrafa, uma cama, uma caneta, ele vai usar as vias mais lentas, né? As ILF, o fascículo uncinado, para transmitir pelo cérebro, por serem o quê? Informações corriqueiras. E vai utilizar essas vias, elas não geram, portanto, reações mais urgentes. E há formas, segundo né, os estudos médicos, de inverter a via pela qual certos assuntos são processados, sendo a espiritualidade uma delas. Então, hoje se estuda essa questão da espiritualidade, utilizando inclusive essas informações científicas do cérebro. O que nós precisamos entender? Porque existe na meditação né, o acalmar a mente, o alterar muitas vezes o funcionamento do cérebro. Porque nessa situação você tende a usar uma via mais tranquila do cérebro. Pessoas que acreditam em Deus acreditam que não estão sozinhas, que Ele está presente. Só isso já é reconfortante, só isso já treina o seu cérebro para processar outras questões por outra via. Então, os inúmeros estudos científicos mostram isso. Eu me acalmo, eu consigo passar por aquele problema de uma forma diferente, até raciocinar melhor. Então, você está aprendendo a dominar o quê? Os seus sentimentos, dominar as suas ansiedades, dominar o seu próprio corpo, a tomar consciência e as rédeas da sua vida. E você começa a fazer com que algumas coisas mudem de via. Você vai treinando o cérebro para que uma coisa que te trazia muita ansiedade antes não te deixe tão ansioso. É treinamento. E isso você consegue através da meditação, através da oração, através da psicoterapia. E são momentos o quê? De introspecção. São momentos de você colocar para dentro de você aquela ideia, aquele pensamento, aquela situação, problema. Na oração, o vinculamento com o divino, o vinculamento com o belo. E o autoconhecimento. Tudo isso é processado de uma forma mais tranquila. E isso é o quê? É reconfortante. Então, treinar o nosso cérebro. A gente tem também a questão da fé como uma motivação. E aí a gente vai falar na relação de recuperação de pacientes né, em estado grave né, e a fé. Passaram a separar grupos numa UTI, por exemplo, pessoas que professavam alguma fé, alguma crença, e em algo superior, e outros grupos que não professavam. Nisso, começaram a aparecer diversos resultados que apontam que pessoas que acreditam em algo têm uma evolução melhor do quadro da sua enfermidade. Evoluem para uma harmonia, para uma saúde melhor. Outra questão que corrobora com a ideia né, de efeitos muito positivos da fé no cérebro. Segundo os neurocirurgiões,
é a dos estudos sobre as necessidades básicas do ser humano. E a gente lembra que na década de 50, um psicólogo norte-americano, o Abraham Maslow, propôs um modelo de uma pirâmide. No topo da pirâmide, você tem questões espirituais, mas na base você tem as necessidades fisiológicas, comida, abrigo, né? E já no topo, as realizações pessoais. No caminho de base até o pico, as necessidades como segurança, amor, intimidade. Essa pirâmide é um estudo válido e nós encontramos muitas respostas, sim, com certeza. Mas meditar, acalmar a mente, orar, faz com que os pensamentos se iluminem e reduz a amplitude, né, de compra no cérebro, ou seja, acalma a atividade elétrica, ativa locais ligados à recompensa, ao prazer, e é possível reduzir até batimentos cardíacos, os níveis dos hormônios, como o cortisol e a adrenalina, que fazem tão mal, de aumentar a produção de endorfinas, que são aquelas que nos dão a sensação de bem-estar e fazem bem ao nosso organismo. Então, a análise foi feita em cima de exames eletroencefalográficos, né, de ressonâncias magnéticas, também estudos baseados na recuperação de pacientes em estado grave e a fé. Tudo isso nos faz ver a importância de autoconhecimento, de nos conhecermos. Conhecermos o nosso pensamento, conhecermos as nossas atitudes, as nossas respostas, às vezes imediatas, a nossa ansiedade, o não nos percebermos na nossa condição espiritual com aquele potencial que Jesus falou, vós sois Deus, podeis realizar o que eu faço e muito mais. E a gente fica imaginando o que é isso. Então, essas necessidades nossas, né, para uma vida feliz, já não há uma diferença entre pessoas. Aquela pessoa, aquela família que vive no campo está feliz com coisas que nós consideramos assim tão simples, tão básicas, mas que trazem a felicidade, porque muitos estão saindo das cidades grandes, onde há violência, agressão, estresse, e procurando exatamente, pelo menos nos finais de semana, estar em contato com a natureza para buscar exatamente aquela vida de simplicidade e integração, com o belo, com a criação divina, né? E nessa natureza encontrando, então, um diferencial, né? Então, muitas vezes, mesmo quem tem uma boa moradia, um bom emprego, uma garantia financeira e uma família amorosa construída, sofre de problemas psicológicos, como a depressão, né? Casos em que a pessoa não sente vontade de continuar vivendo. Ao mesmo tempo, a observação da situação contrária, que traz surpresas. Então, a espiritualidade, de forma geral, ela pode ter relação com benefícios à saúde. Então, cada vez mais, esse ponto de Deus, ou esse circuito de neurônios que nos liga à divindade, vem sendo estudado e nós entendemos que na prática da meditação, nos estudos que nós realizamos, nessa busca de espiritualidade, nós vemos diferenças realmente na nossa vida. Então, as pessoas que atingiam esse ponto, a diferença, né? Eram realmente felizes, pessoas que estavam insatisfeitas, e a ideia do propósito de vida, né? Nesse ponto, a fé fala, estou aqui, né? Essas pessoas que têm a postura espiritualizada, né? Não propriamente com uma religião, né? Porque pode ter ou não uma religião específica, mas a fé, ela está dizendo a você internamente, estou aqui para evoluir meu espírito, estou aqui para ajudar ao próximo, estou aqui numa missão de vida, um propósito. E dentro desse propósito, muitas vezes, a religiosidade está ligada à obtenção de uma satisfação. Então, vemos como é importante, nas zonas de conflito, estarmos trabalhando mudanças, né? Mudanças em nós. A questão muitas vezes uma pessoa passou por uma guerra, ou até está vivendo numa zona de guerra, e tem muito mais equilíbrio, né? E a gente pensa, por que isso? São exatamente essas diferenças. Como eu vejo a minha vida? Então, o sentido e significado da vida. Mais ainda, com relação à saúde e bem-estar, né? Hoje em dia,
nós falamos de uma inteligência espiritual ou existencial. Apesar de pouco falada nos ambientes de trabalho, a inteligência espiritual ou existencial é a maneira como a ciência descreve nossa relação com a vida, com os fatos, com os acontecimentos e com o mundo. E a partir das descobertas dos anos 2000, os cientistas encontraram evidências de que o cérebro humano foi programado biologicamente para fazer perguntas filosóficas e subjetivas, como: quem sou eu? Ou o que torna a vida digna de ser vivida? Essa inteligência espiritual pode ser entendida para além do mental, ou seja, envolve valores. Que valores são esses? As virtudes, sendo diante da vida, né? Além disso, podemos compreender que a inteligência espiritual é a capacidade do ser humano de equilibrar a sua razão, o seu QI, com o seu QE, né? Coeficiente emocional, ligado também à espiritualidade. A espiritualidade não tem uma conotação religiosa, é um sentido da existência. E na questão, por exemplo, da pandemia, nós vimos muito isso. A espiritualidade sendo algo que se passou a pensar, né? Que é o objeto até da filosofia, questionar o mundo, a sua vida, a sua relação com os familiares, né? Nunca se pensou tanto no bem-estar mental, na saúde, no estado de paz, na serenidade, no sentido da família, no sentido da vida, do trabalho, né? E isso é muito interessante, porque a gente passa, com essa questão da espiritualidade, dessa busca, a transformar situações. Passa a se ter uma sabedoria interna, experiência mais conhecimento. Desenvolver uma inteligência espiritual existencial. Desenvolver a capacidade, que é uma habilidade que vai nos permitir estabelecer melhor equilíbrio entre razão e emoção. Como é importante a gente estudar, né? Estimular essa conexão com o transcendente, ter um sentimento de integração, de conexão, porque tudo está conectado no universo. Nós, enquanto estudiosos, né, da doutrina espírita, e também nesses estudos sobre a espiritualidade, nós começamos a perceber o quê? Que cada um de nós tem que cada vez mais trabalhar, né, a sua espiritualidade, o seu conhecimento sobre si mesmo. Precisar trabalhar, né, aquilo que nós chamamos aqui, que os cientistas colocaram, o que é esse ponto de Deus no cérebro? Eles descobriram que temos um ponto de Deus. No cérebro é uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado e valores para nossas vidas. É uma área ligada à experiência espiritual. E as pessoas com QS elevado querem sempre fazer mais do que se espera. Esse coeficiente da espiritualidade. Não é bonito nós pensarmos que como que a ciência está hoje aliada a essa questão de que nós não somos só corpo físico, que essa estrutura mental existe e existe algo além que é o espiritual, né? E aí nós fomos buscar nos estudos de Joana de Ângeles, refletindo a alma, né, a psicologia da Joana de Ângeles, nós fomos buscar estados de consciência. Joana de Ângeles trabalha, segundo a psicologia transpessoal, o que nós temos sobre os seres humanos que transitam na Terra? Estão em vários níveis de consciência diferentes. O Stanislav Grof, que foi quem estruturou, né, essa psicologia transpessoal, ele diz que a consciência é a expressão e o reflexo de uma inteligência cósmica que permeia todo o universo e toda a existência. Ou seja, conectados com o Pai, temos uma percepção dessa inteligência cósmica. Cada ser vai perceber isso numa realidade cósmica de acordo com padrões de energia e com o nível de consciência perante a existência. Ou seja, existe aquele que vive o seu dia a dia sem se preocupar com o futuro. Existe aquele que se preocupa demasiadamente com o futuro.
Existe aquele que busca o equilíbrio, existe aquele que sabe viver o agora, porque entende que o momento agora é o único que se pode ser vivido. Então, você pode fazer até programações, mas às vezes as coisas fogem do nosso controle. E aí nós temos que reprogramar o nosso cérebro. Nós temos que saber lidar com essas situações. Então, a utilização controlada de tudo aquilo que nos chega. Existem, então, alguns, segundo George Ivanovich Gurdjieff, e o Gurdjieff é um teórico que é estudado, né, na psicologia, que o Joana Dias utiliza muito. Ele coloca os níveis de consciência. Então, existe a consciência de sono sem sonhos. A pessoa vive basicamente para cumprir os fenômenos biológicos: comer, dormir, reproduzir-se, atender aos prazeres sensoriais vinculados ao ego, que é o eu imediatista. E os fenômenos orgânicos automáticos é que vão se exteriorizar. É um conhecimento da consciência, sem o conhecimento da consciência. É uma pessoa que vive quase que de uma forma mecânica. A consciência de sono com sonhos, nesse nível de consciência já existe o que a gente chama de elaboração onírica, que demonstra que nós dialogamos consciente com o inconsciente nosso próprio. A nossa consciência, né, desperta, e as informações que nós temos no nosso inconsciente. Então, vai haver uma preponderância dos desejos, das pulsões e as ações do indivíduo. As pulsões são as energias que nós temos, hora que nos movem para a vida e nos deixam mais animados, hora que nos movem para o sentimento de morte, às vezes chegando ao desânimo, mas que estão o tempo todo no nosso ser, né? Dessa forma, nos estimulando a realizar muitas coisas. Então, esse indivíduo já apresenta maior possibilidade de distinguir o bem do mal. Estaríamos falando de uma evolução espiritual, de espíritos primitivos para espíritos que começam já a refletir e que estariam, então, em condições de viver de forma diferente, porque reconhecendo bem e mal, já podem fazer melhores escolhas, usar melhor seu livre-arbítrio. Depois, a consciência de sono acordado, que é o processo de identificação. E aí, nesse processo, nós temos o quê? Esse terceiro nível é a atitude do ser humano para consigo mesmo, que se caracteriza por uma contínua identificação com tudo o que prende sua atenção, ou seja, seus pensamentos, desejos, imaginação. Olha que interessante. Nós começamos a nos identificar. E nesse processo de identificação, nós podemos fazer uma análise melhor do que acontece. Nesse estágio, a Joana de Ângeles vem avaliar, nessa obra que nós estamos falando, que a determinação pessoal, né? Então, a pessoa, o indivíduo, o espírito, aliada à vontade, nós lembramos do Livro dos Espíritos, a importância da vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, a descoberta da finalidade da sua existência. Sou uma pessoa individual. Qual é a finalidade, o objetivo da minha existência? E também as aspirações do que lhe é essencial. Nós vimos isso muito na pandemia, né? Do que nós realmente necessitamos, que é essencial às nossas vidas. Quantas coisas nós acumulamos sem necessidade? Quantas coisas, se não estiverem em movimento, elas vão se deteriorar. E é algo para a gente pensar. Então, à medida que amadurece as reflexões em torno desses postulados, avança para uma própria etapa. Então, esse terceiro nível da consciência de sono acordado, da identificação, já é algo mais evoluído com relação a enxergar o mundo. Depois, nós vamos para outro nível de consciência, que é a transcendência do eu. O ego, quem sou eu agora, sexo feminino, masculino, o que eu estiver me identificando de alguma forma, né? Nós precisamos entender. Nesse nível, o ser desidentifica-se da persona do coletivo e deixa-se conduzir pelo luminoso. O luminoso é essa percepção dessa inteligência cósmica. De acordo com um autor chamado Tabone, o homem pode ser levado a experimentar esse nível de consciência por alguma emoção religiosa. Olha a importância, aí nós estaríamos fazendo aquela conexão direta com aquele ponto de Deus, pela influência de um trabalho artístico, que é o belo,
que é valorizado, e essa possibilidade da criação, energia genésica, como diz André Luiz, né? O potencial criativo, por crises que surgem em situações de perigo e dificuldade, os problemas, as dificuldades que nos ensinam, que são nossos mestres, para que a gente possa se tornar melhor. E nessas circunstâncias, o homem revê a si mesmo, o ser humano se revê nos seus conceitos. É uma postura filosófica, é um processo de desidentificação com a persona, porque a persona é a minha situação atual, né? Meu trabalho, meu nome, minha condição física, biológica, não é isso, é algo mais interiorizado. Né? Quantos homens e mulheres entregaram suas vidas, né, a vida do ego, por ideais que vieram a beneficiar toda a humanidade? E aí nós vamos recordar de alguém como Gandhi, né, que abdicou de honorários rentáveis que a advocacia, que ele havia se formado em Londres, né, poderia trazer. Suportou prisões, greves de fome, fez todo tipo de violência, sem pegar em armas, e conseguiu promover um dos maiores exemplos de libertação de uma nação, de que se tem notícia, né? A colonização inglesa deixando a Índia ao próprio povo. Demonstrou que, além do ego, desse eu, existem forças poderosas que podem mobilizar toda uma massa humana. É um exemplo para vermos como a vontade, então, essa transcendência do eu. E aí nós chegamos ao quinto estágio, que é o de consciência cósmica. Nesse nível, o ser atinge a perfeita identificação com a consciência cósmica, com os ideais superiores da vida, da qual Jesus é o exemplo perfeito. Porque Jesus diz o quê? Eu e o Pai somos um. Esse uno, o que não quer dizer que Jesus é Deus, como equivocadamente interpretaram algumas tradições religiosas, mas que a sua consciência, a consciência do Mestre Jesus, se vinculava à consciência cósmica, por já haver cumprido etapas evolutivas. Qual é o modelo e guia que nós, seres humanos, podemos ter na Terra como referência? Pergunta Kardec aos espíritos, e eles respondem que Jesus é nosso modelo e guia. É o ser mais perfeito que nós tivemos contato. Então, ele havia atingido o quê? Já tinha passado por todas as etapas evolutivas e chegado, então, a essa consciência cósmica, a estar ligado a Deus, a essa consciência cósmica, e dessa forma ele diz, eu e o Pai somos um. De acordo com um outro autor, né, não é possível descrever esse quinto nível, por conta de uma necessidade de se passar por uma experiência pessoal. Se alguém quiser descobrir o que há, além da fronteira, entre o quarto e o quinto nível de consciência, vai ter que empreender uma viagem, passo a passo, por meio dos seus próprios esforços. Então, olha como nós começamos a entender. Além de Jesus, nós podemos dizer que se aproximou de uma consciência cósmica, Francisco de Assis. O amor ao Cristo, às criaturas, à natureza, aos animais, que ele demonstrava a todo instante. E, com certeza, a sua vinculação ao universo. A sua vibração tornou manso o lobo feroz de Gúbio, que assustava todo mundo, que se aproxima dele como um cãozinho e lambe seus pés. Ele curou leprosos e doentes em nome do Cristo. Ele falou aos peixes e aos pássaros, considerando que ali se encontravam as experiências iniciais da consciência. E desejando fortemente sentir a dor do Cristo na cruz, recebeu os estigmas, as marcas, né, nas suas mãos e nos seus pés, dos cravos que feriram a pele do Mestre. Fortemente sentiu a dor do Cristo na cruz, recebeu esses estigmas e ensinou a todos nós a resignação, a humildade e o amor, até o último instante. Então, nós precisamos compreender que nós temos esses níveis de consciência e habitamos a Terra, planeta de provas e expiações, e espíritos nos diversos níveis de consciência. Mas aqueles que estão iniciando suas primeiras reencarnações, vindo de mundos primitivos na Terra, são aqueles ligados puramente ao instinto, ainda muito ligados à animalidade, a questões que priorizam
satisfazer necessidades básicas, egoístas, egocêntricos, porque estão ainda nesse nível de consciência, sem o sono, sem sonhos. Depois nós vamos evoluindo. E nessa experiência, na psicologia transpessoal, os tipos psicológicos, e aí vai ser Carl Gustav Jung, que vai falar para nós, que sintetiza as funções psicológicas da seguinte forma: razão, emoção, intuição e sensação. São 4 formas de percepção, e elas são extroversão e introversão, adicionando-se as características psicológicas do ser. Normalmente, o indivíduo possui alguma função em predomínio às outras, e o objetivo é desenvolvê-las de forma harmônica, até que a gente alcance a percepção de tudo de uma forma de unidade. Então, Jung resumiu os tipos da seguinte forma: os 4 tipos de função a seguir correspondem aos meios de que se serve a consciência para orientar-se. A sensação, percepção sensorial, nos diz que algo existe. O pensar nos diz o que é. E o sentir nos diz se é agradável ou não. E a intuição nos diz de onde vem e para onde vai. Isso é Jung falando da vida simbólica e dos 4 tipos de função. Meus irmãos, dentro de tudo isso que nós falamos, né, vamos poder falar o quê? O sentimento. Quando você sente, quando fala ou pensa nisso, quais são as emoções predominantes que vêm à tona? Com a intuição, o que diz a sua voz interior? Como é que tudo isso se desdobra para o futuro? A razão. Relate o fato como ocorreu para você mesmo. Busque se abster de contar as emoções vividas, mas o fato, como se você estivesse no lugar de uma terceira pessoa observando você mesmo. Quais são seus pensamentos, suas ideias e crenças? Desculpe. A sensação. Qual atitude você quer tomar a partir disso? O que aconteceu com o seu corpo quando você pensou nisso tudo? Então, essas questões, elas nos levam a querer trabalhar em nós, através do autoconhecimento, da autopercepção de nós mesmos, a conexão com o mundo, a conexão que vai extramundo físico, que é essa conexão com o divino. Nós gostaríamos de ainda falar sobre, neste ponto de Deus, nessa conexão que com certeza todos nós temos, e em alguns já está mais apurada, em outros ainda está assim no princípio, mas todos nós vamos chegar lá porque somos espíritos em evolução. Mas se já percebemos essa necessidade de nos recolhermos a um cantinho da nossa casa para fazer uma oração, se já percebemos a necessidade diante de problemas, se estamos ansiosos, de mentalizarmos de forma positiva o Criador, se temos uma conexão, como falamos de Francisco de Assis, olhe para o mar, para o céu, para os pássaros, para o seu animalzinho de estimação, para as plantas do seu jardim, para as árvores da sua rua, para as pessoas, crianças, idosos, principalmente assim, os extremos da vida física, para você dar valor à sua existência. E a partir daí se conecte a esse Pai e se liberte dessas impressões negativas que você está deixando predominar. Acalma o seu coração, acalma a sua mente, medita. Existem técnicas psicológicas, e aí a gente vai utilizar o Augusto Cury, ele tem um livro Seja Líder de Si Mesmo, é o maior desafio do ser humano. E realmente Jesus, quando veio, ele nos ensinou o amor e ele colocou para nós esse desafio, fazermos alguma coisa a partir do que nós conhecemos de nós mesmos, do bem que nós podemos fazer. A gente começa com pequenas ações, até que se tornem ações maiores, mas visando não só o nosso bem, mas o bem comum. E quando eu olho para o outro, a gente lembra de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, que diz o quê? Ele ia muitas vezes com dores para o centro espírita, para o grupo espírita da prece, né, lá em Uberaba. Mas quando ele lá chegava, ouvindo as dores dos irmãos, as suas dores se minimizavam. Então é a transcendência do eu que nós falamos. Então vamos falar um pouquinho dessas técnicas.
O Augusto Cury ele diz: um ser humano rico procura ouro na sociedade. Um ser humano sábio garimpa ouro nos solos do seu ser. Aonde estão os tesouros? No próprio coração. E ele, então, vai trabalhar a liderança do eu, né? Que é o nosso processo de autoconhecimento da Grécia Antiga, conhece a ti mesmo, que é o que nós temos no Livro dos Espíritos, nas questões referentes a esse despertar da consciência, da força de vontade, de buscarmos equilíbrio e harmonia gerando saúde, nos estruturarmos melhor de tal forma que o nosso corpo físico expresse a saúde espiritual, porque ganhando saúde espiritual ela vai ser expressa no corpo físico, e aquelas mazelas que estavam como marcas no nosso perispírito, gerando as enfermidades, as complicações que nós mesmos geramos para nós, elas começam a ser trabalhadas, buriladas, tal como um diamante, de pedra bruta até diamante, para que nós possamos ser os seres luminosos que Jesus falou: brilhe a vossa luz, podeis realizar o que eu faço e muito mais. Então é uma conquista que nós precisamos entender. E o ponto de conexão é esse ponto de Deus. É essa vivência da espiritualidade, da religiosidade também, aliada, no nosso caso, essa transcendência. Então, olha que interessante. Você deseja se tornar um ator principal da sua mente? Desenvolver a sua inteligência? Conquistar saúde emocional e saúde intelectual? Isso deveria ser ensinado até nas escolas. E olha que já há escolas que estão preocupadas com meditação. A yoga na escola e outros processos de meditação, uma meditação com música, com situações que todos nós podemos realizar, se concentrar numa paisagem bonita, assistir um filme, um desenho que nos coloque em conexão com algo melhor, né? Então, são duas metas, duas técnicas que alicerçam a nossa capacidade de gerenciar os pensamentos e emoções para a gente ser líder no palco da nossa mente. A primeira se chama reeditar a memória. E a segunda, produzir janelas paralelas da memória. E a técnica passa por duvidar, criticar, determinar, né? Até que a gente possa fazer uma mesa redonda do eu. Então, imaginemos a nossa mente como um palco. Será que nós dominamos pensamentos, emoções, sensações, atitudes, quando eu consigo não dizer uma palavra que iria ferir o outro, não responder a uma provocação, não entrar em discussões infrutíferas, não engrossar as fileiras de ódio, quando eu consigo me controlar e sintonizar no amor, na harmonia? Então, o que é reeditar a memória? E olha que as reencarnações sucessivas nos permitem isso, mas na nossa própria reencarnação do hoje nós podemos pensar. É um processo de transformação da personalidade, estudado pela inteligência multifocal. Não podemos deletar a memória. Nós não podemos apagar nossa memória, nós bem sabemos disso. Mas nós podemos reeditá-la, nós podemos reescrevê-la, dar um novo significado. Nós não temos ferramentas para apagar o passado, seja ele bom ou ruim. Mas reeditar e reescrever a nossa memória podemos sim. E não é apagar arquivos doentes, mas inserir novas experiências nas janelas da memória. Por isso as EQM, as experiências de quase morte, fazem com que as pessoas repensem as suas vidas de uma forma muito bonita. Quais são os valores? O que realmente é essencial na minha vida? Entrar no palco da mente e construir com segurança. Onde existe o medo, a gente não ter mais esse medo, porque a gente passa a ter lucidez. E onde existe a estupidez, a ignorância, tranquilidade, onde existe ansiedade. Então, nós podemos trabalhar essa questão, nós podemos ter a nossa saúde melhor a partir desse momento. Nós falamos também de outras técnicas, mas o importante, né, vamos dizer, o conhecimento nosso sobre as terapias, que a palavra, né, terapia, terapeuta, é o que faz o tratamento, o que propicia, né, esse tratamento.
nós temos que entender, dentro de nós existe um potencial. O potencial que o nosso Mestre Jesus falou. Como nós estamos utilizando? Nós temos controle sobre a nossa mente? Podemos ter. Nós temos como fazer um processo de memorização mais positivo? Eu preciso deixar de lado aquilo que não me faz bem. E eu preciso reforçar aquilo que me faz bem. São atitudes mentais, são afirmações positivas, são possibilidades de crescimento que todos nós temos. Então, este ponto de Deus é algo especial, que a ciência já vem comprovando. Aqueles que buscam a espiritualidade, é como se naquele momento da dor, da dificuldade, seja ela uma enfermidade ou um problema exterior que se apresenta, ele vai me impactar. Mas como ele vai me impactar? De forma que eu consigo sair ou eu me lanço num buraco? Porque mesmo se lançando num buraco, num precipício, como no caso de uma depressão que deixa a pessoa no seu limite, até mesmo neste instante, é possível que você faça a reedição da sua memória, que você busque uma ajuda terapêutica. Se existem mecanismos do cérebro que não estão produzindo substâncias neuroquímicas, que você precisa usar a medicação, use essa medicação, depois você vai fazer o desmame dela, mas saia desse estado de imobilidade, desse estado de tristeza, desse estado de não ter sentido a sua vida. Busque o significado da sua existência, se deixe tratar, faça uma terapia, a terapia do amor, a terapia de valorização de si mesmo, essa busca com essa conexão com este ponto de Deus que nós temos dentro de nós. É assim que nós vamos a cada dia percebendo a beleza da nossa existência, o sentido da vida, o significado da existência. Quando transcendemos ao eu, ao hoje, ao agora. Mas precisamos na Terra viver o momento presente. Hoje estudamos. O que vamos fazer com aquilo que estudamos? Como vamos modificar em nós? Estabelecer algo para o outro? Não. Estabeleça para você mesmo. Mas na mudança que você faz dentro de você, você gera um exemplo. Se você se acalma, se equilibra, se harmoniza com determinadas atitudes, você passa isso para o outro. Então, nós estamos aqui nessa abordagem. Aquilo que me acalma e que eu posso, então, falar, ouvir uma música orquestrada, melodias belas, olhar para uma paisagem, para a natureza, ter um sentimento de gratidão a Deus, meus olhos que podem ver, minha voz que pode falar, cantar, os meus ouvidos que percebem os sons, o canto dos pássaros, o marulhar das ondas. Medite, reflita, interiorize essas belezas que são criação divina. E você também é algo belo, especial. Em você há todo um potencial a ser despertado. E é exatamente isso que o nosso Mestre Jesus nos diz. Então, nós vamos encerrar fazendo uma oração de gratidão. Senhor Deus, o amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso não te rogamos e nos retire da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Nós estamos a suplicar-te, Senhor, acréscimo de energias nas lutas de cada dia e amparo libertador. Necessitamos de forças, rogamos-te apoio amigo. Queremos viver contigo no reino do eterno amor, que é o reino dessa inteligência cósmica, dessa maravilha que é a conexão com o Pai. Jesus nos diz, eu e o Pai somos um. Paulo de Tarso fala, já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Maria de Nazaré, jovenzinha, 14, 15 anos, diz, eis a serva do Senhor, faz sobre mim a tua vontade, Senhor. E nós vamos ver Jesus dizendo, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E nos ensinando a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então nós também devemos nos perdoar, se ainda agimos impulsivamente.
mas desejamos hoje, mais do que nunca, que cada um faça a sua reflexão íntima, busque esse ponto de Deus, busque esse amor tão intenso dentro de você, reedite as suas memórias, pense apenas no bem, aprenda, cresça, trabalhe com Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Uma boa noite. Nós agradecemos esse carinho, essa atenção sua, Célia, e por sua prece também. Agradecemos a todos que participaram conosco através do Facebook, né? Muitas pessoas de longe, né? Tivemos pessoas até da Espanha assistindo o nosso trabalho. Então, muito obrigado a todos e a você também, Célia. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade, que a gente possa estarmos juntos. Assim seja. Assim seja.